gostaria que cada um agora estivesse ligado no céu para ouvir e receber o que o Deus tem para falar com a gente através da vida do pastor Marcos. E que os nossos corações possam estar submissos a Deus neste momento. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Obrigada, igreja. Obrigada aos meus líderes. Amém, irmãos? Quero louvar... Ficou nervosa. Quero louvar a Deus pela vida da Patrícia. Conheço você há quantos anos, Patrícia? Júnior tinha 5. É melhor a gente deixar isso para lá. Não, tinha 2 anos. Tinha 2 anos de idade, então é melhor a gente deixar isso para lá, né? Mas eu louvo a Deus por você estar se levantando novamente na presença de Deus. Tá bom? E eu torço pelo seu ministério, pelo seu chamado. Profetiza na casa de Deus, você que é mulher de Deus. Se voltar com a mesma intensidade que ela era, irmão, Deus abençoe. Amém? Eu tenho uma verdade para trazer para a igreja hoje. Primeiro, uma verdade minha, um segredo que eu nunca contei para ninguém. Quem quer saber do meu segredo? Quer mesmo? Pera aí. O meu segredo é esse aqui, ó. Quantas vezes já tentei me esconder, preocupado com o que iriam dizer. Já cantei tão vazio, já orei sem querer. Quantas vezes troquei o sim pelo não, mas o Senhor sabia da minha intenção. A fé se escondia por trás da razão. O peso da tribulação me quer no chão. Cansar as minhas asas pra poder não voar, mas estou decidido, não vou mais negar. O teu chamado é o que me faz viver, por isso eu me senti aberto de morrer, mas tomei uma atitude. Preciso viver, bota aí, viver teu chamado. Deixar minha história ser carta de Deus para o homem perdido. Negar o meu eu, romper com os conflitos. Vou buscar teu reino, tua voz não resisto. Aceito meu chamado.
Essa é a minha verdade. Que a toalhinha não veio, irmão. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Não sei o que Jeremias disse, mas parece que ele deve ter falado assim com Deus. Oh Deus, o Senhor prometeu para mim que ia dar certo. O Senhor falou que era comigo, mas o que está acontecendo é tudo contrário. Tudo contrário, mas mesmo assim, Deus, eu vou viver uma realidade. Tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Tenho fogo cerrado em meu peito, não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, e deixa queimar, deixa queimar. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Coloca a mão no coração e fecha os olhos. Coloca a mão no coração e fecha os teus olhos. Pois se hoje me tocas e amanhã eu preciso do teu toque de novo, e de novo, e de novo. Pois se hoje me tocas, amanhã eu preciso do teu toque de novo, e de novo, e de novo. E se hoje me tocas, amanhã eu preciso do teu toque de novo, e de novo, e de novo. Diz mais uma vez. E se hoje me tocas, amanhã eu preciso do teu toque de novo. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sol outra vez, queimando de amor por ti. E uma vez que eu coloquei os seus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Você pode falar essa verdade nessa noite? Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada
me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Eu não sei se é a sua verdade, mas é a minha. Muitas vezes eu subi nesse lugar sem força, sem conseguir orar. Na verdade, quem mais sabe disso é minha esposa, né? Porque é o maior relacionamento. E Deus primeiro. Mas eu consegui. Não mérito meu, mas do Senhor. Nessa noite eu quero pedir paciência. São 8h28. Mas eu queria paciência porque eu vou pregar. Ainda tem um vídeo para passar de 10 minutos aqui. Eu queria muita paciência só hoje. Por favor. Por favor. Amém? Hoje eu quero pregar sobre a força e as feridas de um líder segundo o coração de Deus. Quero pregar sobre Davi hoje. E queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. A força e as feridas de um líder segundo o coração de Deus. Quando a dor se transforma em propósito. Eita. Forte, hein? Atos capítulo de número 13, verso 22. Só falei 13, né? Atos, obrigado por ter colocado a letra. Deus abençoe sua vida. Depois de rejeitar Saul, levantou-se-lhe Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Eu posso ler de novo? Vamos lá. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Amém? Obediência, aliança e honra. Foi o que Davi fez. Obedeceu à vontade de Deus. Isso gerou uma aliança. E logo em seguida, só o que Davi fez foi honrar. É tão tremendo isso porque eu preciso trazer umas verdades para a igreja. Desde quinta-feira Deus colocou no meu coração que na igreja, nesse altar, tem que ser pregado sobre a cruz, tem que ser pregado sobre aliança, tem que ser pregado sobre honra, tem que ser pregado sobre fidelidade, tem que ser pregado sobre amor, e tem que ser pregado sobre pecado e também perdão, que foi a pregação que eu trouxe na quinta-feira. E eu peço você que assista. Irmão, estar aqui em cima não é fácil, não é. Mas saber que a palavra que é ministrada, ela não volta vazia, é gratificante. Saber que a palavra nunca, desde o tempo de Jesus, nunca agradou a todos. A palavra do Senhor, o Evangelho, nunca agradou a todos. Mas aonde o Evangelho entrou, houve transformação. Aonde o Evangelho entra, a mudança de vida. Aonde o Evangelho entra, muda o percurso da história. Muda totalmente o percurso. Amém? E eu quero trazer nessa noite essa palavra aos nossos corações. Davi,
como nós lemos, é chamado de homem segundo o coração de Deus. Mas a sua vida foi marcada por contrastes profundos, feridas, vitórias. Davi, ele conheceu o anonimato do campo. Algumas conquistas de Davi foi no anonimato. Ele também viveu o clamor de uma batalha. Davi também viveu a glória do trono. Mas também Davi viveu o peso da queda. Davi também viveu a traição de amigos. E também diante da sua caminhada teve as suas lágrimas de arrependimento. Davi é uma história completa. Davi é um personagem bíblico, irmão, que tem uma história completa. Viveu os seus altos e baixos. E é tão tremendo que ele conseguiu chegar até o final, adorando ao Senhor como ele começou no começo. E o que importa na vida cristã é isso. Começar, possa ser que não começa bem, mas tem que terminar bem, irmão. Quando se tem Jesus, a gente termina bem. Conseguiu fazer as frases, o Júnior? Se conseguiu, tem uma frase muito forte. Deus não busca líderes sem falhas, mas corações que se rendem a Ele. Deus não busca líderes sem falhas, mas coração que se rende a Ele. Eu comecei louvando o hino, que eu poderia ter orado muito, poderia ter feito mais, mas eu não consegui. Mas mesmo assim, Deus não me rejeitou. Deus não me rejeitou no dia que eu não consegui orar. Deus não me rejeitou no dia que eu quebrei a leitura da Bíblia. Ele não me rejeitou. Por quê? Porque eu tinha um coração que chegava diante dele e falava: Deus, eu não consegui, e agora? E agora continue. E agora não pare. E agora consiga, continue, prossiga. Quais são as forças que levantaram Davi? Que nós vamos falar nessa noite. De forças, feridas, e aonde Davi colocou a sua segurança. Nós vamos falar sobre esses 3 tópicos nessa noite. As forças que levantaram Davi. 1 Samuel, capítulo de número 16, do 11 ao 13, não precisa colocar. Eu vou ler para que ganhamos tempo. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa, até que ele venha. Acabaram-se os filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço. Eu nunca consegui ver esse versículo de uma maneira que eu vi desde sexta-feira para cá. Porque uma vez me fizeram uma pergunta lá em casa sobre os meus irmãos. E eu falei: meus irmãos todos ficaram com meu pai e eu fiquei com a minha mãe. Meu pai se separou da minha mãe e eu fiquei com a minha mãe. E a pessoa falou bem assim: e por que seu pai não veio atrás de você? Por que seu pai não lutou por você? Irmão, na hora que falou isso, deu um start. E eu falei: por que meu pai não lutou por mim? Se ainda faltava mais um para completar a família. O BO dele foi com a minha mãe, não foi comigo. Eu não tinha nada a ver com essa situação. Por que meu pai não correu atrás de mim e não lutou por mim? Por que meu pai não foi atrás de mim? Por que Davi não estava com os irmãos? Porque todos os irmãos de Davi foram preparados para ser rei. Tinha estatura, tinha corpo, foi preparado para a guerra e para sentar no trono. Por que Davi não foi? Por que eu e você carregamos algo, irmão, que não tem resposta? Por que tem pai que tem filho predileto? Por que tem pai que luta por todos e não lutou por você? Talvez você também carregue essa ferida. Porém, nesse mesmo diálogo que eu teve, quando a pessoa falou bem assim: por que teu pai não lutou por você? Ela mesma me deu a resposta. Ela disse assim: às vezes, o filho menos cuidado são os filhos mais amados.
Porque toda vez que eu vou ver meu pai, eu sei que é diferente. Pastor, é sério? É. Porque se eu não fui amado pelo meu pai, eu fui amado por Deus. E eu fui amado por Deus de uma maneira tal que eu me tornei funcional. Ele me amou tanto que eu consegui romper e hoje está aqui. Consegui viver e ser curado de uma ferida que eu nem sabia a resposta. O abandono trouxe para mim força. O abandono trouxe para Davi um reinado, um trono. Davi abandonado pelo pai, mas nunca abandonado por Deus. Foi mais amado por Deus do que todos os irmãos. Foi preparado para ser rei no anonimato. A tua dor do anonimato, ela vai ser revelada no público. O abandono no público também vai ser honrado no público. As dores do público também vai ser honradas no público. Se prepara para viver isso. Aonde Davi arrumou força. Olha como é que foi a vida de Davi. Em 1 Samuel, capítulo de número 17, do 34 até o 37, diz assim: Davi, ele teve que dar relatório a Saul para poder enfrentar Golias. Ele disse assim no 34: Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas do pai, e quando vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava a mão da barba, e feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão, como o urso. Assim será esse incircunciso. Diga incircunciso. Guarda essa palavra, porque lá na frente nós vamos falar dela. Assim será esse incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou da garra do leão e das garras do urso. Ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai, e o Senhor seja contigo. Davi teve que dar um histórico de vida para poder enfrentar o inimigo. Qual é o seu histórico? O que tu tens escrevido da tua vida? Quem é você? De onde você vem? Qual é o seu legado? Olha só quem era Davi. Davi adquiriu força da fidelidade no oculto. Ungido no anonimato, Davi não correu para o trono, voltou para o campo para cuidar das ovelhas. Pastor, isso é muito forte. Se eu sou ungido a rei, qual é o primeiro passo? Sentar no... Ele voltou para o... Por que pessoas são ungidas e se transformam? Pessoas são geradas no campo, no anonimato, Deus viu, honra no público e depois da unção se transformam. Não são mais os humildes do campo. Não são mais as pessoas que Deus viu no campo matar leão e urso. Na hora que são ungidos, eles se transformam. Viram outro tipo de pessoa. Davi não, eu fui ungido, mas eu vou esperar o meu tempo do trono. Ele ganhou força e fidelidade no anonimato. Davi adquiriu força da coragem nas batalhas. Enfrentou Golias, aquele incircunciso. Quando todos recuavam, Davi não confiou na espada, mas no nome do Senhor ele venceu Golias. Davi adquiriu força do governo, reuniu todas as tribos, unificou Israel, estabeleceu Jerusalém como capital. Ele promoveu unidade, Davi. Davi também adquiriu forças na adoração. Ele adquiriu forças da adoração. Como rei, ele nunca deixou de ser adorador. Subiu de degrau, mas isso não tirou a adoração dos lábios de Davi. Continuou adorador mesmo sendo rei. Eu estava fazendo uma pergunta porque eu já vi pessoas chegando para mim falando algumas coisas.
que hoje, na oração da tarde, hoje Deus me deu um tempo de oração da tarde, diga glória. E eu adorando porque parece que as pessoas, eu não sei se a situação, não sei, quer sempre impor algo. Não, pastor, ou o senhor prega ou o senhor louva. Eu já cheguei para a pastora e falei, amor, eu acho que eu vou parar de louvar. Vou levantar o Júnior, a Jéssica e os adoradores da igreja, porque eu sei que tem adorador aí, ministros de louvor, e eu vou me dedicar à palavra. Eu vou me dedicar à palavra e deixa que eles louvam. Ah, Sandro, o que você quer que Deus te mata? Na mesma hora a vontade foi embora. E hoje eu estava adorando e estava passando esse hino que eu cantei no começo. E quando eu estava adorando, eu como vou pregar sobre Davi, o Espírito Santo ministrou sobre a minha vida. Ele falou, Davi foi rei, líder. Davi foi adorador. E Davi foi homem de guerra. Você pode ser líder e pregador. Você não precisa parar a sua adoração. E você é um homem de guerra. Então a gente pode ter mais de um título, irmão. É só dedicação. Como Davi dedicou, quando foi rei não parou de ser adorador, liderou uma nação adorando. E foi general de guerra, foi homem de guerra sendo rei e adorador. Então não dê desculpa para o seu chamado. Não, eu sou bom nisso. Não, você é bom naquilo que Deus te quer que você faça. Naquilo que Ele lhe confiou é que você tem que ser bom. Eu já vi meus filhos aqui se rebolando na salinha, e é no teatro. Irmão, é da maneira que Deus entrega o dom, é a maneira que você vai exercer o chamado. Seja bom em tudo que Deus colocar na sua mão. Seja bom em tudo que Deus colocar na sua. A força de Davi não estava em suas habilidades, mas na sua disposição de servir e confiar em Deus. Diga glória. Olha que frase forte. O oculto prepara o líder que Deus vai exaltar no público. O oculto vai preparar o líder que Deus vai exaltar. Todas as fases que você está passando, elas vão glorificar o nome do Senhor. Na hora certa Deus vai chamar a sua senha. Na hora certa Deus vai fazer na sua vida aquilo que Ele tem preparado para você viver. Falamos da onde Davi adquiriu força. Adquiriu força na fidelidade no oculto, na coragem nas batalhas, na força do governo e na força da adoração. Só que Davi também, ele teve feridas. E as feridas que quebraram Davi está em 2 Samuel, capítulo de número 11, do verso de 1 a 5, diz assim: E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos, e todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Davi não estava no lugar que era para estar, porque o tempo era de todos saírem, até os reis, para a guerra. Davi não foi, mas isso não o impediu do exército ganhar. Pastor, mas assim, Davi tinha que estar para o exército ganhar, pois foi provado aqui que Davi ficou, o exército foi e ganhou. Então é tudo que o pastor tem que estar? Obrigado. Mas é o pastor que tem que entender a hora que ele tem que ficar e a hora que ele tem que ir. E não é segundo a vontade dele. A vontade de Davi foi de ficar quando era para ir. Tem hora que é para a gente ir e a gente quer ficar. Tem hora de ficar e a gente quer ir. O que a gente tem que saber é o seguinte: a ordem era que o tempo era de todos estarem envolvidos na guerra. Todos. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Esse mesmo terraço da casa real foi aonde Absalão, depois de rebeliar, tomou as concubinas, as esposas de Davi, e se deitou com elas nesse mesmo terraço em que Davi estava passeando quando era para estar na guerra,
viu Betseba, uma mulher formosa, desejou, pediu para trazer e perguntou de quem era ela a esposa. E falaram de quem que ela era esposa. Esposa de Urias, o heteu. E Davi desejou, concebeu, e a mulher chegou para ele e disse: estou grávida. O problema não é ficar. O problema é ficar quando Deus manda você ir. O problema não é ir. O problema é ir quando Deus não mandou você ir. É forte que a Priscila falou bem assim: pastor, vou ficar quantos meses fora? 2 meses fora. E ela, mas eu congrego na Mava. Porque Deus não mandou sair. Eu vou porque eu pedi a porta, mas não vou sair da igreja porque Deus não me mandou sair. Quem está entendendo? Quem está entendendo a palavra? E é tão forte isso, porque em 2 Samuel 12:13 continua ainda a sentença de Davi. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor, e disse a Natã também: o Senhor perdoou do teu pecado, não morrerás. O profeta Natã, depois de Davi ter se deitado com Betseba, Deus mandou o profeta Natã ir até Davi. Só que Davi era rei e era líder. Então, eu acredito que Deus não ia mandar qualquer um ir até Davi para o sentenciar. Mandou alguém que replicava aquilo que Deus mandava. Mandou um profeta. E Natã, quando chegou, ele contou a história de 2 homens. Um rico e um pobre. O homem rico tinha muitas ovelhas. Roubou a única ovelha que o pobre tinha. Davi ficou indignado com a história. E Davi sentenciou o homem rico à morte. Aí Natã disse: esse homem é você, Davi. Davi não se enforcou. Eu acredito que a partir daquele dia Davi não teve mais paz. Pelo pecado que ele cometeu, não teve mais paz. Pelo menos dentro da alma não. E um homem segundo o coração de Deus? Você acha que Davi, a partir daquela hora, de ser sentenciado, ele agiria em paz? Ele ia dormir tranquilo? Ele ia ter uma vida de só vitória? Tudo isso gerou em Davi feridas. A primeira ferida da queda moral. O pecado com Betseba e a morte de Urias revela o perigo de um líder estar fora do seu lugar. A pergunta é: posicione-se hoje, como esposo, como líder, como marido, como filho, como profeta, como homem de Deus, como mulher de Deus. Posicione, para que tu não perca a única coisa que você tem: o seu nome. Se você, depois eu vou te dar vou te dar aqui uma direção para você fazer na sua casa. Você vai ler, toda vez que foi anunciado os apóstolos, parece que é Mateus, capítulo de número 10, se eu não me engano. Jesus anuncia os 12 apóstolos. E ele vai falando o nome de um, de outro e de outro. Quando chegou de Judas, ele fala: Judas o traidor. Toda vez que tiver Judas, tá: Judas o que o traiu. Judas o traidor. E o nome Judas no original quer dizer aquele que carrega a bênção. E por que ele não foi chamado assim? Porque não é sobre o seu nome, é sobre a sua conduta. É o que você faz que revela quem você é. Davi, ele ficou manchado, mas reverteu o quadro quando ele se arrependeu do seu pecado. Quem está entendendo, diga glória. Está dando para entender? Como você quer ser conhecido no futuro? A segunda ferida que Davi teve foi a ferida familiar.
Glória. Sofreu a morte do filho, fruto do seu pecado, em que, enquanto o menino estava vivo, ele não comeu. E ele jejuou. Quando o menino morreu, ele voltou a comer. Depois da rebelião de Absalão, que o envergonhou diante da nação no terraço com as mulheres de Davi. Quem está entendendo, diga glória. Eu estou falando sobre aliança e honra. Houve também um momento de uma ferida muito grande. Eu acredito que foi o Cauã que pregou sobre essa mensagem de Seba. Não foi? Tu trouxe uma mensagem sobre Seba. Em 2 Samuel, capítulo de número 20, verso 1 e 2, a palavra do Senhor diz assim: Ora, sucedeu achar-se ali um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tocou a trombeta e disse: Não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé, cada um a sua tenda, ó Israel. Em outras versões bíblicas diz assim: também estava ali um desordeiro chamado Seba, filho de Bicri de Benjamim. Ele tocou a trombeta e gritou: Não temos parte alguma com Davi, nenhuma herança com o filho de Jessé, para casa todos, ó Israel. Eu quero que você repita comigo que todo rebelde já perdeu a cabeça. Essa aqui foi uma das maiores tristezas e covardias de um homem que tem aliança com Deus, que honra a Deus, mas que os que andam com ele não têm aliança e nem o honra. Seba, irmão, foi um homem que não tinha história. Seba foi um homem que não fez nada pelo povo de Israel. Um homem que não fez nada por Davi, mas que, irmão, se levantou contra Davi e arrastou uma multidão com ele. Agora eu te pergunto, esse povo que foi com Seba tinha aliança com Davi? Era um povo que honrou a Davi, que honrava Davi. E Seba foi tão ruim que ele aproveitou a fragilidade de Davi, porque Davi estava vivendo a dor, sangrando da rebelião do próprio filho Absalão, com o seu maior amigo Aitofel. Dois que se levantaram para tomar o trono de Davi e conseguiram. Davi estava sangrando, Seba aproveita a dor de Davi, diz o que eu li, pegam a multidão e sai, irmão. E Davi chega para Joabe e fala: Joabe, esse cara vai fazer um estrago maior do que Absalão. Vai lá e mata ele. Joabe, a palavra do Senhor diz que Joabe foi até as muralhas onde estava Seba com o povo. E diz que uma mulher sai para atender Joabe. E quando ela chega nas portas da cidade, fala: o que você quer? Eu vim aqui a mando do rei matar um homem que se rebeliou contra ele. E a ordem é: mata ele e todo mundo que foi com ele. E a mulher sábia falou bem assim: não, mas eu não tenho nada a ver com isso. Se a senhora quiser se ausentar desta culpa, entra lá, mata ele e joga a cabeça por cima da muralha. Ah, irmão, ela entrou, não passou, foi rapidinho. Quando pensa que não, a cabeça de Seba é jogada da muralha para fora. E aquele povo é perdoado por Davi. É tão interessante a isso, porque eu fiquei pensando: como é que pode uma pessoa que não tem voz, uma pessoa que não tem história, uma pessoa que não tem testemunho, uma pessoa, irmão, levar tanta gente? Eu passei por momentos, irmão, já fui liderado. Eu não nasci pastor, eu já fui liderado. E tem pessoas aqui que congregou comigo, com a pastora lá no pastor Alessandro, que é meu cunhado, junto com a pastora Michele, que é minha irmã. Irmão, aquele cara me deixou louco.
Ele chegava para mim, eu juntava mais ou menos 8 pés de andaime assim, então a 8 metros eu não conseguia tocar no teto da igreja. O pé direito da igreja era mais de 8 metros. E o templo era 600 metros, aqui é 400 metros com as salas. Imagina, 600 metros. Pé da ardosa, quem limpava e encerava era eu e a pastora, os obreiros da igreja. E morávamos nesse lugar. Ele chegou para mim e eu falo, eu quero que você pinte a igreja de branco. Eu subia nesse andaime, descia esse andaime, rolo. Eu saía pintando. Era o dia, era a noite, o outro dia. Quando eu chegava aqui, ele olhava e falava, não gostei da cor. Vamos pintar de azul. Vamos pintar? Quem pintou foi eu. Pinta de azul para mim. Ele saía, comprava a tinta e voltava. Aqui a tinta. Aí lá vai eu. Já estava seco, né? Porque foi quase 2 dias pintando. Aí começava de novo, azul. Lá vai aquele tanto de dia de novo. E eu pensando, eu acho que ele é doido. Eu pensando, deve ser maluco um cara desse. Mas vamos lá. Estou aqui para obedecer. Quando eu chegava aqui, ele falou, rapaz, eu gostei do azul, mas eu queria umas nuvens. Como é que é? É umas nuvens, vai ficar legal. Vamos subir para o andaime de novo. Imagina, você já imaginou quantas vezes eu desci e subi desse andaime? Eu podia ter pegado o número dele e botado aqui e perguntar que dia que eu fiz motim ou rebelião por causa disso. Eu honrei ele até eu sair de lá. E eu costumo dizer que nós fomos os ratinhos de laboratório. Porque ele nunca foi pastor, ele nunca fez seminário, ele nunca fez faculdade. Nós éramos os instrumentos de aprendizagem dele. Irmão, as únicas reuniões que fizeram com meu nome foi me caluniando de coisas que eu não fiz. Tem alguém em pecado? Eu era evangelista. Irmão, eu era tipo o segundo do homem. Ele abria a roda depois do culto. Imagina o culto acabar aqui e vamos fazer uma roda. Tem um traidor no nosso meio. Vem cá, Marcos. Irmão, eu entrava mudo e saía calado. Calado. Ele falou, tem alguém na equipe de louvor que está se masturbando, que está em pecado. Tem pecado no louvor. E eu calado, irmão. Só assim, Jesus me justifica. Jesus me justifica. Não falava, pergunta pastor, não falava nada. Pois é, tu está de banco. E eu ia bonitinho para o banco. Irmão, não passava uma semana. Descobria que uma irmã do louvor estava se masturbando. Aí tinha o culto, eu lá sentado no culto. Acabava o culto, a roda de novo. Irmãos, eu quero chamar o Marcos aqui, quero pedir perdão, porque não era ele que estava em pecado. Irmão, tu sabe o que é isso na vida de um homem? Tu sabe o que isso gera na vida de uma pessoa? E eu na mão de Deus. Aí eu prometi para a pastora o seguinte, o que fizeram com mim eu não vou fazer com ninguém. Só que isso está errado. Porque o que fizeram por mim gerou quem eu sou. Se eu não tivesse passado pelo processo, eu não seria quem eu sou hoje. Então eu não posso, irmão, nunca te privar de passar por situações que você que procura. Não tem um ditado, quem procura? Eu não procurei, fui apontado. Tudo bem que depois fui justificado, mas gerou em mim também feridas. Mas eu nunca falei, vou embora, vou desistir, estou saindo fora. No dia que eu falei isso, é porque eu não aguentava mais esse tipo de situação, que tudo era eu. E sem ser o causador. O pior é isso, o que mais doía era isso. Não causar e ser injustiçado. Mas eu sobrevivi, junto com a pastora. Fomos moldados, meu pai, no fogo. Fomos, irmãos, no fogo. Fomos moldados no fogo. Por isso que eu prezo tanto pela casa do Senhor. Por isso que eu amo estar no altar, amo adorá-lo. Porque eu sei por onde eu passei. Não sei se você suportaria passar por onde eu passei. Por isso que eu temo fazer o que fizeram comigo. Porque na verdade não sou eu que tenho que te provar. Quem tem que te provar é o Senhor. E eu sentia, na situação que eu vivi,
que muitas vezes era o homem que estava me provando. Não era Deus. Ele usou da autoridade para fazer isso. E eu não posso usar da autoridade, do altar, do pastorado, para mim te fazer sofrer. Porque isso é masoquismo espiritual. Agora, quando Deus manda fazer, irmão, você tem que obedecer. Sucedeu-se achar ali um homem de Belial. Lembra de Seba? Toda vez que a palavra Belial aparece na Bíblia, ela vem junto com rebelião. Entenda isso toda vez. E hoje eu fiz uma pergunta para Jéssica. Eu falei, Jéssica, quem foi a primeira pessoa que falou o nome Belial na Bíblia? Quem foi? Quando apareceu Belial na Bíblia, quem foi que disse? Aí a Jéssica tentou arriscar, mas não conseguiu não. A primeira pessoa que disse Belial na Bíblia foi Deus. Quando ele arranca o povo de Israel do Egito, ele diz assim, quando chegar nas cidades que eu vou implantar vocês, chegando lá, se levantar no meio de vocês, filhos de Belial, para fazer com que vocês adorem outros deuses que não seja eu, matem a espada. Matem os cachorros, os filhos, os parentes, porque eles não podem prosperar e nem multiplicar. O próprio Deus deu isso ao povo de Israel, essa ordem. E é muito forte isso, porque rebelião não tem a ver com o erro ou acerto do líder, e sim com o coração do liderado. Ouvindo isso, não parece que eu estou me protegendo? Vou ler de novo. A rebelião não tem a ver com o erro ou o acerto do líder, e sim com o coração do liderado. Tem ou não tem? Não tem um ar de que eu estou me protegendo ou não? Pode ser sincero, diga sim. Quem acha que sim, diga sim. Pastor está se escondendo debaixo da frase. Então vamos lá. Se é assim, por que Davi honrou um rei ruim? E por que Judas traiu um Jesus bom? Se eu estou me escondendo de trás da frase, por que Saul, sendo mau, Davi honrou do começo até o fim, e Jesus sendo bom, Judas o traiu? Porque tem a ver com o coração do, fala liderado. Saul e Davi, Saul era um líder errado, mas Davi tinha um coração aliançado. Ele falou, eu não posso tocar no ungido de Deus. Eu não posso, e ele teve duas situações que ele podia matar Saul. E ele falou, eu não posso tocar no ungido de Deus. Davi, ele tinha um histórico de grandes conquistas pelo povo. Seba não tinha história nenhuma e conseguiu arrastar um bocado. Seba, ele tinha que chegar para Davi e falar para Davi. Fala uma pessoa do seu Jeff. Qualquer uma. Flávio. Vem cá, Lucas. Casa caiu. Logo você, Lucas. Lucas, olha só que estreito que eu vou te colocar. Vem cá. Fala mal do Flávio. Moça, eu vou orar por ti, vai, pode falar, é só um teatro. Eu vou te ajudar, você vai repetir o que eu vou falar. Eu não gostei do jeito que o Flávio falou no último GF. Fiquei com muita raiva. Lucas, você falou isso pro Flávio? Não, Para quem que você falou? meus amigos. Lucas, eu tenho um negócio, eu queria que você falasse isso pro Flávio. Estou fazendo uma chamada de vídeo com o Flávio. Fala para ele.
Vai, dá lugar. É isso que a gente tem que fazer quando alguém falar mal do seu líder. E aí, Flávio, Lucas está querendo falar para você um negócio. Vai lá, Lucas, Deus abençoe. Quem está entendendo? É coração do liderado. Fala muito de coração. Quem entende isso? Cara, não dá lugar não. Teu nome nem é Seba. Não é, teu nome não é Seba. Lembra que eu falei sobre o incircunciso? Eu quero falar porque a gente tem uma fala, eu já falei isso, cara, isso é a gente não pode brincar com coisa séria. Quem já falou, ou já ouviu? Ó seu incircunciso, filho de Belial. Esse aí é filho de Belial. Quem já, até brincando a gente já fez isso. Eu vou te falar o tanto que isso é sério. Davi, quando foi derrotar Golias, ele falou bem assim: quem é esse incircunciso? A palavra incircunciso, porque vem de circuncisão. Circuncisão aconteceu lá no Velho Testamento, que era uma aliança feita a todos os homens, de fazer hoje a vasectomia, com até 7 anos de idade, né? Acho que é 7 anos de idade. Tinha que fazer essa circuncisão, porque a pessoa se tornava aliançada em Deus. Quando fala de incircunciso, fala de pessoas sem aliança. É ou não é? Quando Davi falou, esse incircunciso é uma pessoa sem aliança e eu vou matar ele. Houve também uma situação em que Jonatas e Absalão também foram para a guerra, se eu não me engano. E eles tinham que derrotar os inimigos, eles combinaram entre eles, ó, vamos vencer esses incircuncisos. Porque esse aí não tem aliança e nós temos, vamos vencer. Pastor, e filho de Belial? Fala, e filho de Belial? Filho de Belial, quando Deus falou, eles estão dentro da igreja. Porque eles vêm da aliança. O incircunciso é sem aliança, ele está fora do arraial, fora do povo de Israel, fora dos judeus. Mas o filho de Belial, ele está dentro da igreja, trabalhando para o diabo. É pesado ou não é? Quando a gente fala, ó, filho de Belial, a gente está falando de um demônio que caiu junto com Satanás. Satanás, ele age de forma direta, igual tratou com Jesus em Lucas 4. Mas Belial é um demônio que age de forma indireta. Ele age no oculto e no escondido. Irmão, a gente julga tanto Judas, mas na verdade o diabo estava procurando um dos 12 para atrair Jesus. Tem uma passagem da Bíblia que o próprio Cristo chega para Pedro e fala: Pedro, sabia que Satanás lhe pediu para peneirar? Mas eu roguei a ti, eu orei por você. Está faltando é isso dentro da igreja. Satanás querendo tragar e não tem ninguém que ora por ninguém. Os filhos de Belial estão dentro da casa. E não sou eu que falo isso. É Deuteronômio 13:11. Para que todo Israel ouça e o tema, e não torne a fazer semelhante a maldade de ti. Quando ouvires dizer de alguma das tuas cidades que o Senhor teu Deus te dá para te habitar, uns homens, filhos de Belial, que saíram do meio de ti. Da onde que estava? Estava no meio do arraial. Estava no meio do povo. Incitaram os moradores da cidade dizendo: vamos e sirvamos a outros deuses que não conheces. Então inquirirás e investigarás, e com diligência os perguntarás. E eis que, o que está mandando dizer? Vai atrás, vê quem falou, procura saber se é verdade. Olha só, irmão. Buchichinho ali. É para ir atrás, é para saber quem falou, é para saber da onde é a fonte, é para saber quem foi que começou a conversa. É isso que Deus está falando para fazer. E quando chega lá, ferirás a fio da espada os moradores daquela cidade, destruindo a ela e tudo o que houver, até os animais. Ou seja, hoje ninguém vai meter espada em ninguém, mas vai ter que cortar o mal pela...
Sabe essas pregações quando era para ser pregada? No começo da igreja. Quando a gente ainda era Igreja Batista Missionária. Irmão. Essa palavra é para pregar aqui direto. É a palavra da cruz, esse tipo de palavra de pecado, palavra de amor, palavra de perdão, palavra de fidelidade. Sabia que na igreja não era para ter palavra de oferta? Porque todo mundo quer grato, irmão. Quem não faz é ingratidão por todos os benefícios que Ele te faz. Não precisava ter voto, William. Não precisava ter voto. Já era para a gente chegar com voto de casa. Hoje eu vou fazer um voto com Deus. Não precisava incitar ninguém a fazer. Sou tão grato que hoje eu vou dar uma oferta tremenda para Deus, porque o que Ele tem feito na minha vida, e Ele está fazendo, é inexplicável. Pelas minhas forças eu não consigo viver como é que eu estou vivendo. Pelo meu conhecimento, pelos meus diplomas, o que eu vivo. Belial, como eu disse, não é um apelido, não é orixá, e não é, porque, ô filho de Belial, pensava que ia falar de pomba-gira. Não é, irmão. É um demônio que trabalha no oculto. Ele não é igual Satanás, que trabalha diretamente, mas ele trabalha no oculto. Quem está entendendo? O que a gente tem que fazer é ficar vacinado contra esses demônios. Porque não é sobre pessoas, é sobre demônio, irmão, que age. Porque se eu perguntar, olha como é que é fácil de responder. Quem foi que levantou o seu pastor? Não, tem que ser numa só voz. 1, 2, 3 e... Quem levantou o seu pastor? Quem levantou o rebelde? Uai, não vai falar não? Quem levantou o rebelde? Quem levantou o rebelde? Quem levantou o rebelde? E por que eu tenho que seguir quem é rebelde? Moça, é lógica. Porque na hora que eu sigo o Seba, eu esqueço do histórico do meu pastor. Na hora que eu escuto o rebelde, eu desvalorizo o histórico do meu pastor. A história de vida dele. Tudo o que ele fez. Tudo o que ele é. Irmão, eu ouvi um testemunho. Eu estava no seminário e caí lá de paraquedas. Na verdade, Deus me colocou lá. Estava assim, aliançados no Instagram. Venha participar. E eu lá fui e apertei o dedo. Cara, eu sou fraco para esse negócio. E fui, quando eu fiz, já fui para um grupo. Eu falei, uai, armaram uma casinha para mim. E eu no grupo lá, silêncio total no grupo. Eu. E o povo, pois é, vai ser bênção. E pá, e pé, e pô. Quando eu vi, eu já estava lá na sexta. Quando eu cheguei lá, irmão, eu chorei de sexta até agorinha aqui no culto. Eu só choro. O pastor começou falando bem assim. Posso falar? Vai ser maduro? Tem maturidade? Ele falou bem assim que em uma certa ocasião, depois da igreja dele rachar por inúmeras vezes, ele sentou com a esposa dele. E ele falou bem assim, amor, mais uma vez fomos traídos e abandonados. Mais uma vez uma rebelião. Eu conversei com o Cauã sobre essas coisas. E o Cauã, pastor, nós precisamos saber aonde é o problema. Sabe onde é que é o problema? Ei, Cauã, o problema está no antídoto. Se eu não vacinar, tem que vacinar a igreja contra tudo, contra o pecado, contra a falta de perdão. Se não tiver palavra aqui disso, nunca que você aprende. Quem está aprendendo hoje? Eu duvido se ou se Seba chegar perto de você, você vai dar lugar. E o pastor falando, aí falou da última e começou a lembrar, Samuel, das outras. Aí ele falou, você lembra aquela família que nós ganhamos, batizamos, e do nada ela falou, senti de Deus de sair. Do nada. Você lembra daquele que nós ganhamos lá no meio da rua? Tratamos ele, demos cesta básica, cuidamos da família. E do nada ele falou, pastor, tem um pastor ali mais legal, eu vou para lá. Aí ele foi falando, quando ele foi ver já era 5 horas da manhã. Aí a mulher dele falou, amor, a gente está errado. Porque a gente ficou até essa hora falando dos que saiu,
mas não estamos glorificando pelos que ficaram. Aí ele foi e deu um start. Ele falou, meu Deus, lá no culto de domingo eu vou olhar. E vou ver que diante de tantas rebeliões e rachas, eu vou ver quem ficou. E se quem ficou, você está comigo até hoje. Aí quando ele chegou no culto, ele olhou e falou bem assim, meu Deus, aquela mulher que eu ganhei lá ela era budista. Ela era budista, ele ganhou ela. E ela estava 25 anos com ele. 25 anos fiel. Ele começou a ver ela com outros olhos. Porque todo culto ela estava, na oração ela estava, em tudo ela estava. Aí ele chamou ela no culto e falou, vem cá, Mariainha, vem cá. Hoje eu vou te ungir a pastora como tempo de honra. Por você ter me honrado 25 anos, eu vou te ungir a pastora. Ah, irmão, o que vem no seu coração na hora? Deus, eu vou chegar no culto e vou observar. Quem nunca falou mal de mim? Quem está comigo desde o começo? Para mim poder honrar também. Aí depois eu pensei, mas não é sobre mim. É sobre quem ficou. E aí? Você seria ungido hoje? A dor faz parte da liderança, mas um coração que se arrepende transforma as feridas em testemunhos. Eu sobrevivi. Joabe perseguiu Seba até matá-lo. Olha essa frase. As feridas de um líder podem se tornar fonte de curas para outros. A história de Davi fala ou não fala com a gente? Dá ou não dá vontade de perseverar? Dá ou não dá vontade de ir até mais longe? Só que eu quero terminar dizendo sobre as dependências que Davi se sustentou. 2 Samuel 5,19 diz assim: Davi perguntou ao Senhor: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu: vá, eu os entregarei em suas mãos. Dependência total de Deus. Ele não foi para a guerra sem antes falar com Deus se era para ir. E se ele fosse, o que iria acontecer na guerra? A gente toma decisão hoje sem orar. A gente não pergunta mais para Deus qual é o próximo passo. Irmão, essa palavra já está formalizada desde antes do seminário que eu fui. E hoje eu estava perguntando: Deus, se eu for pregar, é essa palavra? Pai, se for, faça com que essa palavra traga mudança para a igreja. Que seja vacina para que todos que estejam ali. Que seja algo genuíno. Que seja uma verdade. Provérbios 3, 5 e 6 diz: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria capacidade. E entendimento, lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar e em todos os seus caminhos, e Ele guiará os seus passos e você andará pelo caminho certo. Sem Deus não dá. Quando se tem aliança e honra, Deus cuida de você. Quando se tem aliança e honra, Deus cuida de você. Salmo 27, 1 diz: o Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me ressaciarei? Salmo 18, 1 e 3 diz: eu te amarei, Senhor, e fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a minha força na minha salvação e o meu alto refúgio. Eu invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Mesmo o rei Davi consultava a Deus. Ele aprendeu que a coroa era sustentada não pela espada, mas pela presença da sua aliança com Deus. Irmãos, até um tempo desse aí eu estava apagando fogo. Fogo
de algo que foi feito no altar. Aquilo que é feito no altar é no altar que é consertado. Diga glória. Foi assim com Elias. Ele teve que consertar o altar depois da oferta de Baal. E quando a gente fala de altar, se a gente confia o altar a outra pessoa, se eu confio, igual confiou o Nildo, convocou, intimou o William para trazer a palavra. Para trazer Então o lugar do altar é lugar para falar Eu falei aqui algo que não fosse a Bíblia. Só que eu emprestei esse altar, e desse altar saiu coisas que feriram a igreja. Verdades e inverdades. E a mais dura foi: não está gostando, vai embora. Primeiro, que a pessoa que falou não é pastora da igreja. E quem decide se você vai embora ou fica não é você, é Deus. Se você for sem Deus mandar, você está em rebeldia. Mas eu acredito que com a fala que teve aqui, eu tomei as minhas decisões logo após a fala. Só que a igreja não soube disso. Era para a pessoa pregar 2 quintas. Ela pregou na festa da igreja. E eu passei um tempo conversando com Samuel sobre. Logo em seguida ela veio e pregou de novo. E falou: não está gostando? Vai embora. Está repreendido. Quem te colocou aqui foi ela? Quem te colocou? Quem te colocou? Então é Deus que te tira. E se Ele tirar, é porque você mudou de estado, ou é porque você foi fazer missão. Agora, você sair daqui para outra igreja, irmão, eu não acredito que Deus vai fazer isso. Porque se Ele te trouxe aqui é para tratamento. Ele me trata. Se Ele me trouxe aqui é porque você suporta. Se Ele te trouxe aqui é porque tu é maduro. Olha o tanto de coisa que Davi suportou. Irmão, depois da fala eu falei: nunca mais sobe nesse altar. Nunca mais sobe nesse altar. Aí Deus tem que vir na terra e falar: vai lá, agenda e traz. Aí eu falo para a igreja. Se Deus falou comigo, traz de novo. Tem que haver arrependimento, tem que haver sinceridade e tem que haver respeito. Que foi coisas que não houve. Então eu quero me retratar. Não foi aqui a bagunça? Então me retrato, dizendo que eu consertei o negócio. E resolvi como pastor. E eu não sou menino. Eu vi e ouvi o que foi falado aqui. E se as ovelhas é minha, eu que sou o pastor, nunca falei: não está gostando, vai embora. Que papo é esse, irmão? Quem gostou da palavra de hoje? Irmão, sai fora dos filhos de Belial. Fuja da aparência do mal. A palavra para o seu coração é essa. Ei, Davi nos mostra que a liderança foi feita de forças e feridas. Eu não estou aqui só para ter vitória. Cara, tu vai ser ferido. Tu vai ser machucado e Deus vai curar. Aquele que permite a ferida é o Deus que cicatriza. Agora a gente tem que ser maduro e ter maturidade. E outra coisa, eu não te chamei, você não está aqui para concordar com tudo. Você pode questionar. Pode ou não? Vamos lá, Jean. Qual a sua cor preferida, Jean? Quem falou rosa? Samuel falou rosa. Rogério? Branco? Vermelho? Amarelo? Branco? Preto? Vamos pintar a igreja. E agora? Porque se eu agradar quem gosta do branco, eu desagrado quem gosta do preto. Se eu agradar quem gosta do amarelo, eu vou desagradar quem gosta do vermelho. Se eu pintar de rosa, vão falar: uai, pastor, tá doido? Mas um coração sincero na presença de Deus, que tem aliança e honra, vai olhar para a parede e vai falar: que lindo, ainda que não seja a minha cor predileta, é a casa do Senhor. Quem está entendendo? O que não pode é o seguinte: eu formar grupo e falar: tu viu a cor que o pastor pintou? Rebelião, o nome disso. Porque tu tem que falar é para mim, eu que sou o pastor da igreja. Para quem que tem que falar?
Você pode não concordar. E você tem acesso a mim para falar. O que você não pode é formar. Depois eu vou trazer sobre Corá, Abiú e eu sei lá o nome dos outros cão. Em Números está lá que Corá tinha um grupo. Irmão, está lá a palavra grupo na Bíblia. Cara, sai do grupo. Conselho que eu te dou, se colocar você no grupo, para ficar falando da igreja e eu não estou no grupo, sai. O conselho é esse. Porque para Corá, abriu a terra e a terra engoliu. E não foi Moisés que sentenciou. Moisés só falou, ó rebelde. Aqui rebelde não. No meio do povo não. E eles foram chamados de filhos de Belial. Quem está entendendo? É pesado ou não? É pesado ou não, irmão? O sistema é bruto ou não? Quem sentencia rebelde é Deus, não é pastor. Quem trata com rebelião não é pastor, é Deus. Quer que eu traga uma revelação para me terminar? Quem quer? Quer ou não? Depois eu trago com mais profundidade. Quando houve a rebelião de Corá, e Moisés soube, Deus, quem? Mandou avisar Moisés e falou, ó, eu quero uma reunião com você, com Corá e com o grupo dele. Aí Moisés, cadê as câmeras? Estão me seguindo ou não? Vou descer. Pode descer? Aí Moisés chega lá na reunião com Deus. Moisés, estou aqui, Deus. Aí Deus, cadê Corá? Falou que não vinha. Como é que é? Eu marquei uma reunião com o cara. Ele falou, não vou para a reunião. Aí Deus fala para Moisés, vai lá. E fala para ele quem é você. Aí ele falou bem assim. Olhou a tenda de Corá e falou, todo mundo se afasta da tenda de Corá. Aí Moisés falou, vai afastando, vai afastando, vai afastando. E o povo foi afastando. O povo foi afastando até que Moisés falou, pode parar de afastar. Fica ali, Cléber. O limite. Está ruim o joelho? Deus vai te curar. O limite é aí. Tá. Aí Moisés, fica aqui, pastor. Aí Moisés falou, Corá. Eu não sei bem as palavras não, mas eu vou te falar como é que foi. Falou, Corá. Se você morrer de morte natural, eu não sou homem de Deus. Tá certo, né? Tá certo a fala. Mas se abrir uma boca debaixo de tu, a terra abrir uma boca e te engolir, você e o grupo, aí Deus que falou comigo na terra. Quem sentenciou? Quem sentenciou? Quem falou? Quem botou o limite? Moisés, não foi? Na hora que Moisés acabou de falar, só olhou para o céu, a terra engoliu o grupo. E falou que caiu uma pedra. Já foram sepultados ali. Quem botou o limite foi Moisés. Quem bota limite é o pastor. Mas quem sentencia rebelde, ao limite. Então se eu falar bem assim, pastor Sueldo, para de andar com Isaac. Eu estou sabendo que o Isaac está num grupo aí, lá com o pessoal de Corá. Eu botei limite, agora o senhor que sabe. Quando eu falei isso, eu estou falando, cuidado que a terra pode abrir a boca. A sentença vai vir. Se eu fosse o senhor, saía do grupo. Isaac, é só uma ilustração. Quem está entendendo? Quem bota limite é o pastor. Se o pastor falou, cuidado, irmão, abre o olho. Moisés, obrigado. Moisés botou limite. E aqueles que respeitaram o limite não foram engolidos. Mas aqueles que ficaram, morreram. Abre a sua Bíblia em Salmo de número 84. Toda a igreja. Eu quero terminar com essa fala. Pronto aí, Samuel? Eu preguei demais. Mas ainda bem que eu avisei antes. Não olharam o relógio antes, não?
Quem abriu, diga glória. Cadê? Quem abriu? Abriu, pastor? Lê aí, pastor, só o primeiro aí. 84. Salmo de número 84. 84. Qual o versículo primeiro? Pode ler um. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Irmãos, quem escreveu esse salmo? Está aí no rodapé da Bíblia aí, em algum lugar está aí. Quem foi o autor? Filhos de Corá, mas Corá foi engolido pela terra. Na hora que Moisés deu o limite, os filhos de Corá saíram da tenda, porque viram que o pai estava errado. Os filhos de Corá saíram da tenda na hora da sentença, porque não concordaram com a cabeça do pai. Sabe o que Corá queria ser? Sacerdote. Quem escolhe sacerdote é Deus. Nem Moisés escolheu Arão. Ele falou, vai todo mundo para as tendas. O cajado que florescer, esse será o sacerdote. Floresceu na tenda de Arão, quem escolheu foi Deus. E Corá se rebeliou porque queria ser o primeiro sacerdote. Nem os filhos concordaram. Aí eu tenho que concordar? Quem está entendendo, irmão? Concorda com rebelião quem quer. Quem entende, diga glória a Deus. Mas nessa noite, irmão, eu sei que Deus falou com a gente de uma forma tremenda. E quantas vezes a gente cair, se tiver um coração quebrantado, Deus vai nos levantar. Eu queria que você ficasse sobre os seus pés. Quantas vezes você errar e tiver um coração acessível, Deus vai lhe perdoar. Então o que eu entendo hoje? A gente é tido por inocente até que a gente não sabe a verdade. Depois que a gente conhece a verdade, se cair é porque quer. Quem entende? Tem alguém? Tem alguém na igreja? Então, quando eu aprendo, eu só caio se eu quiser. Amém? Eu quero orar por você, Pai. Esta é a palavra, Senhor, que o Senhor colocou no meu coração para trazer a palavra à tua igreja. E eu sei, meu Pai, que em nome de Jesus, são verdades extraídas, meu Pai, da vida de Davi. Ele conseguiu força, conseguiu, meu Pai, em nome de Jesus, curar as dores, e conseguiu, meu Pai, estar totalmente dependente do Senhor. São essas lições que queremos aprender. Adquirimos forças na obra e em Ti. Somos curados pelo Senhor. E somos, meu Pai, dependentes da Tua presença. É sobre isso. Meu Pai, essa igreja vai crescer. E o Senhor está preparando um povo. Agora sim. Estamos, meu Pai, trazendo palavras para preparar um povo para o crescimento. Estamos, meu Pai, trazendo a palavra de preparação para o crescimento que o Senhor vai trazer a esse lugar. E se estamos aqui agora é porque seremos, meu Pai, os líderes daqueles que vão chegar. E o Senhor está moldando a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, para que as pessoas, quando chegarem, saber que esta igreja tem pessoas que têm aliança e pessoas que honram. Não dá para ter uma vida sem aliança e sem honra. A palavra de hoje é sobre uma vida de um homem que tinha aliança e por isso honrou. E nós queremos, meu Pai, ter uma vida de aliança.
Quem tem aliança protege. Quem tem aliança guarda. Quem tem aliança obedece. Quem tem aliança permanece. Quem tem aliança aprende. Quem tem aliança chora. Quem tem aliança se alegra. Quem tem aliança rompe. Quem tem aliança cresce. Quem tem aliança vive o sobrenatural. Quem tem aliança depende. Quem tem aliança se fortalece em ti, Pai. Toma, meu Pai, o povo nas tuas mãos. E que eles saiam daqui, meu Pai, trazendo a certeza dessa aliança. Se eles aceitaram o Senhor como único Salvador de suas vidas, a partir daquele momento eles fizeram uma aliança com o Senhor. E se vieram a essa igreja congregar, a partir desse momento eles têm uma aliança com a liderança da igreja, com os pastores da igreja. Por isso eu peço a Ti, que eles possam permanecer na Tua presença, em nome de Jesus, e amém. Quem pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Samuel, diácono Samuel. Amém? Boa noite a todos, paz do Senhor. Vou dar brevemente os avisos. Queremos agradecer, a visita de todos os visitantes. Voltem sempre, que Deus abençoe. Obrigado para mim? Já ter entregado no final. Que Deus abençoe a vida de cada um dos visitantes. Voltem sempre aos membros, que estão aí conosco. Todos que serviram no culto de alguma forma. Tá. Irmãos, o departamento de jovens está fazendo uma rifa. Então, quem quiser ajudar é R$5, né? É R$5? R$5. No final, procurar Marcos ou a Kathleen. Esse rapazinho do bigode aí. William Bonner. Daqui a pouco vocês vão entender. Quarta-feira agora, toda quarta-feira, teremos nosso GF, nosso grupo familiar, que são as nossas células. Qualquer dúvida, nos procure aí. Quinta-feira, culto, quinta da libertação. Estamos no processo aí de 7 quintas-feiras, estamos entrando na terceira. Então, toda quinta-feira, às 19h40, aqui na Mava, nós temos culto aí, tá bom? Você é o nosso convidado. Nos dias 17, 18 e 19 de outubro, acampa Homens Mava! Inscrições e pagamentos até o dia 12/10. Então, por favor, agilize aí. Ou qualquer dúvida, procure o seu líder de GF para a gente alinhar com você o pagamento, tá bom? Ou as inscrições. Pessoal, reforçando aqui, o pastor tinha pedido para a gente avisar na quinta-feira, mas eu deixei para avisar hoje, tá? O nosso louvorzão será adiado para o ano que vem. É isso, né, Clério? Então será adiado para o ano que vem. Em breve, mais detalhes, mais informações, tá certo? Tem mais algum aviso? Campo do Jovem? Tô sabendo não. O pessoal vai ter um novo aviso para vocês aí. Pode soltar, Atos. Boa noite, meus lindos. Boa noite. Estamos de volta com mais uma edição do seu, do meu, do nosso Equidalo News. Estamos de volta com mudanças drásticas. Vocês pediram e a nossa pastora ouviu. É isso mesmo, estamos na reta final do nosso Acampa Jovens 2.0. Então eleva suas expectativas, pois serão momentos incríveis e marcantes. Muita comida boa, brincadeira e um novo mover de Deus, louvores marcantes e uma experiência única. Antes que a gente continue falando sobre o assunto, vamos contar para uma notícia urgente. Uma manifestação tem tomado conta de Mava City. Jovens estão se reunindo em prol de uma causa que tem deixado muita gente de cabelo em pé. Esse é o movimento que tem tomado conta das ruas de Mava City.
Nosso objetivo é acabar com essa falta de empatia com o trabalhador que vai para o campo ser um amigo. O trabalhador chega na campa, vai comer, lembra do amigo. Vai aceitar Jesus, lembra do amigo. Vai chorar, lembra do amigo. Acabou, nós quer se divertir? Lógico que a gente quer se divertir. Mas quer se divertir com quem? Com o nosso amigo. Então leve isso aqui. Leve mais um! Leve mais um! Líderes afirmam que o movimento já se espalhou pelo país, com manifestações e arrecadações que não têm hora para acabar funcionando, 24 horas por dia. Minha amiga me chamou e eu topei na hora, porque nós precisamos de mudança, hello! Por isso, querida, não volte da campa de consciência pesada. Leve seu amigo, leve o seu best, leve o seu irmão, leve o seu vizinho, leve mais um! Leve mais um! Os manifestantes já têm ideias criativas para não deixar ninguém de fora. Rifas, sorteios, vendas e arrecadações de todo tipo. É uma causa nobre, você pode fazer parte disso. Compra uma rifa, pelo amor de Deus. Faz alguma coisa, me levando essa cadeira, me ajuda, tá chegando. Já é semana que vem, faz alguma coisa. A gente aceita Pix, dinheiro, cartão de crédito, pelo amor de Deus. Posiciona, me ajuda. Leve mais um! Leve mais um! Leva mais um! Leve mais um! De fato é um caso justo. Eu chego até a me emocionar. Eu já faço parte. E você, vai ficar de fora? Ah, e por falar em novidade, Nossos representantes, a Campa Valda e a Campa Linda, com uma notícia que tem abalado do esquadrão a comunidade de seguidores. agora é com vocês. Atenção, Rede Rádio, preste muita atenção. O Acampa 2.0 já tem a data confirmada. Repito, já tem a data confirmada. E os dias serão 19, 20 e 21 de setembro. Solicito que vocês façam a inscrição. Quem não fez ainda, porque ainda dá tempo. Corre atrás, faça a inscrição. Quem não fizer será desertado do Exército. O pelotão, se saiu junto, chega junto. Ninguém fica para trás. Entendi o recado, hein? Essa notícia é simplesmente tudo. Chama os amigos porque, amiga, vai ser babado. E vai ter muita presença, ó, de papai. Soldados, atenção. O objetivo principal é levar mais um. O pelotão não pode de jeito nenhum chegar completo. E se você não garantiu, corre que ainda dá tempo. Eu vou levar a minha best comigo. Então, amiga, levanta aí, galera, hashtag leve mais um. Essa é a nossa missão. Nos vemos no Acampa 2.0. Como vocês viram no nosso plantão, o Acampa já tem nova data marcada. E a missão continua. Leve mais um. Eu já tô contando os dias, hein? Mas calma lá. Temos mais um evento fresquinho. Um evento confirmado lá no comecinho de novembro. Saímos dos estúdios para mergulhar nessa reportagem, onde o filho chora. E a mãe não vê. Gente, vocês não estão preparados para essa super novidade. Sabe pra onde que a gente vai? Pra Disney! Ok, produção? Sério? Não, tranquilo. A produção acabou de avisar que nós não iremos mais pra Disney. Mas não precisa ficar assim preocupado, aflito, porque o lugar que a gente vai, ela nos informou que a gente não vai nem sentir tanta diferença. Porque sabe pra onde é? Nicolândia Center Park! Gente, sério, é a Disney de Brasília. Brinquedo, diversão, adrenalina e, claro, presença de Deus. Você não pode faltar. Em breve mais detalhes serão divulgados. Mas se preparem, novembro é dia de quê? Nicolândia Center Park! Vem. Que notícia, hein? Por essa ninguém esperava. E dessa vez, pelo amor de Deus, sem interditar nenhum brinquedo. De diversão a momento de transformação. Nossa próxima notícia traz uma denúncia anônima que deixou nossa redação no chão. E que revela algo que todo mundo está esperando. Confira. E agora vamos a um caso muito importante. Recebemos uma denúncia anônima que mexeu profundamente com a nossa redação. Segundo informações, trata-se de algo que marcou a vida de muitas pessoas e deixou saudade. Eu participei da primeira conferência Equibalo, foi transformador. Eu nem consegui aceitar que tivesse acabado. A minha vida mudou lá dentro. Eu precisava de outro. E a denúncia foi confirmada, atendendo ao clamor do povo. A segunda conferência Equibalo já tem data marcada. Dia 22 de novembro. Todos os caminhos levam para esse encontro. Não diga que não foi avisado. A denúncia já está feita. Te esperamos lá.
Denúncia confirmada, data marcada. Não era um sonho, é realidade. A nossa segunda conferência Equibalos. E se a primeira não sai da minha cabeça, imagina essa segunda aí. A segunda vai ser ainda melhor e eu não perco por nada. E não para por aí. Temos uma novidade quinzenal que irá marcar a nossa agenda. Invadimos a Equibalos News para trazer uma super novidade para vocês. De Noite com Cristo, que vai acontecer a cada 15 dias aqui na Mava City, às 19 horas aos sábados. Eu espero você, hein? E para entrar no clima, eu vou chamar ele, nosso irmão Penaldo. Vem pra cá! Êêêê! Que isso, obrigado. Boa noite, Penaldo. Você está pronto para o nosso desafio? Boa noite, muito obrigado pelos aplausos, pela recepção. É um prazer estar aqui. E essa adoração vai ser um ambiente de rendição e intimidade com o Senhor, preparado com raiva, pra gente parar de esperar e finalmente adorar como tem que ser. Agora feliz. Aí vai ser um tempo maravilhoso, cheio de alegria, música e muita presença de Deus. Agora triste. Ainda não temos nem a data de início, mas isso parte do meu coração. Agora como se você tivesse apaixonado. Só de imaginar estar ali adorando com meus jovens, é como um encontro-se romântico com o Criador. 3 cantores, 3 estilos diferentes dividiram o mesmo altar. Isso mesmo, altar. Então fica com esse spoiler porque é mais que música, é adoração. E essa, dedicamos em homenagem à nossa pastora Sandra. Com vocês, Cantores de Jesus. Acabou, mas a fome aumentou. O amado me chamou, então de novo eu vou. Vivi tudo ali, e então eu vi. Deus tem algo grande pra mim. Nosso coração agora arde. A campa 2.0 é só o start. Pastora, não endureça o coração. Lembra dos gritos de libertação. O fogo acendeu, não pode apagar. Precisamos voltar pra juntos queimar. Equibalo, queremos estar onde precisa. Queremos viver tudo que Deus fez. Se Ele chamou, não vamos parar. Acampa 2.0, é hora de queimar. Essas foram as principais notícias que marcaram essa edição do Equibalos News. Uma geração em movimento preparada para viver grandes coisas. Até a próxima edição. Boa noite, Mava City. Então nem precisa falar muito, né? Depois dessa produção, você tem que comprar pelo menos uma rifa, irmão. Não é possível, porque o líder de jovem passa. Tá bom? Então vai estar aqui na frente. O Atos vai deixar o QR Code aqui no telão. Quem quiser abençoar o ministério, qualquer coisa, procurem um jovem, procure os líderes aí, né? O Marcos e a Kathleen. E não deixe de abençoar e levar mais um. Estamos na reta final, será a última semana, né? A gente eu pretendo encerrar os pagamentos até quinta-feira. Combinado? Então, é isso, pastor Sueldo. Encerrar, por favor. Os aniversariantes da semana. Quem fez aniversário essa semana? Que a gente não orou. Estelinha. Valentina. Tem mais alguém? Né? E pra não vir só as duas, a gente vai chamar quem dedurou vocês também, né? Então a Bia vem. E vem você também. Fazer companhia, ficar ali dedurando as amigas. Vai ficar todo mundo unido agora aqui. E agora tem que dançar, tá?
dançar. Amém? Aleluia. Amém? Estende a mão, vamos orar. Pai, nós queremos apresentar as tuas filhas dessa noite, pedir ao Senhor que o Senhor possa estar abençoando, possa estar prosperando os caminhos, possa estar visitando, dando saúde, força, graça, que o Senhor possa fazer, meu Pai, prosperar em todo o tempo. Abençoa, meu Pai, direciona os caminhos, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Quem crê, diga: oh, oh, parabéns pra você nessa data querida e muitas felicidades e muitos anos de vida. Vem, estende a mão e que o Senhor te abençoe e que te dê santidade e muitos anos de vida e muitas felicidades. Vai abençoando, abençoando, vai, e vai abençoando, e vai bem. Aleluia. Se coloca de pé no nome de Jesus.